ou registral, vedada a designação de parentes até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade, de juiz que esteja incumbido da fiscalização das serventias ou de desembargador do TJ. A mesma vedação que a gente viu lá atrás também para o interventor. Parágrafo 3º, também não será deferida a interinidade na hipótese em que ficar constatado nepotismo, favorecimento de pessoas estranhas ou designação ofensiva à moralidade administrativa. Com a mesma questão que a gente viu lá sobre o interventor. Esse nepotismo também pode incluir o titular que perdeu a delegação, seja por renúncia? Pelo CNJ, sim, se enquadra na mesma hipótese. Porque quando o CNJ decidiu, ele usou a palavra nepotismo. Então ele fala que aquilo é uma hipótese de nepotismo. Tá? Parágrafo 4º, constitui ofensa à moralidade administrativa, a mesma coisa, designação de parente, titular, interino, interventor para exercer a interinidade em serventia da mesma comarca, e o titular, interventor ou interino não será designado preferencialmente sem o prévio afastamento da função temporária do exercício da delegação, de modo a evitar o acúmulo de funções, tá? Então, muito cuidado, que essa questão aqui do titular, interventor ou interino não será designado preferencialmente sem o prévio afastamento da função temporária, ou do exercício da delegação, de modo a evitar acúmulo de funções. Ele traz aqui a questão relativa, né, do titular não será designado. Suponhamos que alguém que está exercendo a função de interino, até mesmo de interventor, venha passar no concurso público. Então, para ele assumir a titularidade da serventia, ele tem que largar a interinidade que ele estava antes. Tá? Eventualmente, você pode pensar, mas é no mesmo concurso, se alguém escolher, deixa de ter interino. Tudo bem, mas se a serventia não for escolhida, ele não mantém o cargo de interino. Ele assume a serventia que ele escolheu no concurso, que ele vai receber a delegação, e aí ele solta a interinidade para que alguém venha assumir. É isso aqui, por isso que ele inclui aqui a figura do titular, que é eventualmente o titular que venha a ser aprovado em concurso. Mas, no caso, ele é titular de uma serventia, na mesma comarca vagou uma determinada, não tem escrevente para assumir, e daí designam esse titular de uma serventia X para responder como interino como interventor ou interino da serventia Y. Nesse caso, ele vai ter que se afastar ou ele pode ter as... Em tese, ele deveria se afastar, mas a gente cai lá naquela hipótese de salvo, decisão extremamente motivada, poderá, nesse caso, fugir daquela regra de lá. Então, excetuaria da mesma forma aquela regra também numa questão extremamente motivada, em razão do serviço. Não tem ninguém que possa fazer a função de interventor, por exemplo, na serventia. Vai ele mesmo, não tem problema. Tá? Mas, em regra, você não pegaria ele. Se tem alguém com capacidade, ele fica afastado. Ele sai daquele rol e fica fora desse banco. Respeitada a ordem de designação, o juiz diretor do foro, além das vedações, poderá, por decisão fundamentada, deixar de deferir a interinidade a quem não reúna condições de responder pelo expediente da serventia. Então ele pega o escrevente, o substituto mais antigo, aquele que está na serventia, de acordo com o que a gente viu aqui no 107, né, aquele que está há mais tempo, só que o juiz ele entende que não, esse cara não tem condição nenhuma de ser interino. Então o que ele faz? Ele motivadamente ele vai afastar ele. Então ele tem que motivar, ele simplesmente não pode falar não. Não quero, eu prefiro o outro, por uma preferência dele, não. Ele tem que motivar e falar, o cara tem uma capacidade técnico-jurídica péssima. Então, ele vai trazer prejuízo para a serventia, ou seja, para o próprio serviço público. Então, ele vai lá e motiva isso de forma fundamentada. A cópia do ato de designação e do relatório de transmissão do acervo deverão ser registradas no histórico da serventia, no sistema de cadastro extrajudicial. Então, todo aquele histórico, né, de quem era interino, quem foi interventor, quem foi titular, sempre aquilo é alimentado. Então, sempre que você tem um titular, vai também, registra no histórico da serventia. Saiu um titular, entrou um interino, vai para o histórico da serventia. Saiu o interino, entrou outro titular, histórico, interventor, histórico, substituição do interventor, histórico. Ou seja, todo esse caminho, toda vez que muda, alguém que está ali no topo da serventia sempre tem esse ato de registro no histórico da serventia, lá no sistema do cadastro do extrajudicial. 108, os parâmetros da remuneração bruta do interino serão fixados por ato administrativo do Tribunal de Justiça e o teto não superará a quantia de 90,25 do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá, então aqui o parâmetro, né, de remuneração bruta, na verdade é o que a serventia acaba arrecadando, desde que não supere, né, o líquido, né, que ficaria em tese não supere 90,25. O que superar 90,25 será destinado para uma conta do TJ. Enquanto não estabelecidos os parâmetros, a remuneração do interino corresponderá à receita líquida da serventia, limitada ao referido teto. Isso aqui, na verdade, em tese, eles vislumbram a possibilidade de fixar uma espécie de um salário por tamanho de serventia, independentemente da remuneração dela. Só que a gente esbarra naquela questão do CNJ que fala que não, vai ficar livre, até onde der no teto 90,25,
está liberado. E a lógica do CNJ é, se a serventia dá dinheiro para isso, é porque ela tem serviço, então ela tem responsabilidade para isso. Então é um mecanismo automático, né, de atribuição de valor, de remuneração. Tá? Então, mas aqui, na verdade, as questões relativas, tá, tanto a teto do interino, só para vocês situarem, e também questões relativas ao nepotismo de antigos titulares, veio daqui de Santa Catarina. Tá? Isso, por isso que eles têm aqui, na verdade, isso aqui está nas normas antes das decisões do CNJ. Porque eles colocavam aqui dessa forma, acabou subindo, o CNJ achou bonitinho, gostou e aplicou para o Brasil inteiro. Tá? Então, mas eles, inicialmente, eles sempre tentam aqui essa questão relativa dos interinos, né, a questão de remuneração de interventor, etc. Então saíram daqui essas ideias, né? Artigo 109. A diferença entre as receitas e despesas será depositada em favor do TJ até o dia 10 do mês subsequente ao vencido e o comprovante do depósito integrará a prestação de contas. O mesmo dia 10 aqui do mês subsequente é aquele do interventor, do dinheiro que ele tem que enviar para o titular e a parte que ele destina também para uma conta especial. Tá? E a prestação de contas até o dia 15. Aqui o parágrafo único, o recolhimento deverá ser realizado com a seleção de um código específico, lógico, né, vocês não precisam decorar o código para levar para a prova. Artigo 110, o interino fica proibido de contratar novos prepostos, a gente já viu isso aí lá na resolução 81, né, aumentar os salários de funcionários da unidade, contratar novas locações de bens móveis, imóveis, equipamentos ou serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo extraordinário ou continuado, sem prévia autorização do juiz diretor do foro. Tá, então, cuidado, lá no CNJ ele fala do Corregedor-Geral da Justiça ou a autoridade, né, que recebe essa delegação, né, recebe, né, esses poderes, né, de função administrativa. Aqui ele já joga diretamente para o diretor do foro. Parágrafo 1º, que o pedido deverá ser deduzido por escrito e instruído com documentação que comprove a necessidade e viabilidade do investimento. Então ele mostra, né, o interino fala, não, precisando de mais um escrevente, porque aí os que estão aqui atualmente não estão dando conta. Então, dessa forma, ele põe, né, ele instrui a documentação comprovando a necessidade e a viabilidade desse investimento. Ele fala, está sobrando dinheiro, o serviço está alto, aumentou, né, o movimento, saímos recentemente, estamos saindo de uma crise, então o setor imobiliário voltou a reaquecer, eu preciso de mais um escrevente. Aí o juiz, recebido e autuado, ele decidirá motivadamente e remeterá a cópia da decisão no prazo de 1 dia por correio eletrônico à Corregedoria Geral. E aqui, mais um prazinho. E esse prazo é um prazo estranho, porque ele aparece muito pouco nas normas de maneira geral, esse prazo de 1 dia. Ainda mais em se pensando, né, para nós aqui naturalmente, um prazo de 1 dia para um juiz comunicar o outro realmente é um prazo bem apertado, né? Uma coisa que você não vê em nenhum lugar do Brasil, um prazo tão curtinho assim. Artigo 111, o interino prestará contas diretamente à Corregedoria Geral da Justiça até o dia 15, mesma coisa lá do interventor, né, que ele presta contas até o dia 15, do mês subsequente ao vencido, com o preenchimento do formulário eletrônico disponível na aba Prestação de Contas do Sistema do Cadastro Judicial, instruído com as despesas, instruindo, né, as despesas com documentos comprobatórios e cópia da autorização que se refere ao artigo 110. Tá? Do artigo 110 aqui, eventualmente, quando o juiz autoriza a contratação de um novo escrevente ou a locação de novos móveis, imóveis, etc., equipamentos, então ele instrui tudo isso, né, a despesa junto com a cópia da autorização que o diretor do foro deu para ele. Requisitos da prestação de contas serão definidas em manual próprio, são questões internas aqui da Corregedoria, né? São formulários que eles têm lá de maneira taxativa, né? Que são sempre alterados, né, de acordo com as atualizações que nós temos. E o parágrafo 4º, que após análise da prestação de contas pela equipe técnica, se aprovadas, o parecer ficará disponível para consulta e ciência no mesmo ambiente eletrônico que a prestação foi efetivada. Então o parecer fica simplesmente lá no sistema, o interino ele entra e verifica se deu tudo certo. Ele não recebe uma notificação aqui pela aprovação das suas contas. Se o parecer for rejeitado, a documentação será autuada no sistema de processos para contraditório, apuração de suposta inconsistência e até a decisão. E o delegatário interino, aqui é uma nomenclatura bem complicada de ser utilizada, né? Misturar o nome delegatário com interino, mas eles fazem isso. Se cair na prova, tem nas normas dessa forma, tá? Porque ou é delegatário ou é interino, tá? Então, misturar os dois é uma questão um pouquinho complexa. Então, o delegatário interino deverá manter no acervo da serventia pelo prazo de 5 anos os documentos originais comprobatórios dos lançamentos das prestações de contas, podendo o diretor do foro ou a Corregedoria Geral da Justiça, havendo necessidade de requisitar para análise. Então, mais um prazo, 5 anos esses documentos ficam com responsabilidade, o interino tem que manter por 5 anos. As reclamações envolvendo a atuação do interino deverão ser endereçadas por escrito ou reduzidas a termo, quando realizadas de forma oral, ao juiz diretor do foro. Tá? Então, ele
diretamente. Aqui não é uma questão de reclamação que vai lá para o vice-corregedor, não, aqui vai direto para o juiz diretor do foro. A cessação da interinidade antes da outorga de nova delegação apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada do juiz diretor do foro. Tá? Então, para cessar a interinidade, ele tem que motivar e individualizar essa decisão. Tá? Lembrando que, lógico, né, obrigatoriamente, se for por conta de uma nova delegação, não precisa motivar. Simplesmente a pessoa vem, ela escolhe a serventia, né, recebe a delegação.